vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Queremos aqui nessa modalidade sobre os livros históricos de Josué e Esther falar hoje sobre o primeiro livro de Crônicas, que é um livro pós-exílio. Nós falamos sobre os livros pré-exílio, que foram os livros escritos antes do exílio babilônico. Agora vamos estudar sobre os livros pós-exílico, sobre o livro de Crônica, que foi escrito depois do cativeiro babilônico. O primeiro livro de Crônicas, a história registrada em 1ª e 2ª Crônicas é pré-exílica. É pré-exílica. É pré-exílica? Não. É pós-exílica. A origem e a perspectiva do livro. No entanto, são pós-exílica, escrita na segunda metade do quinto século. Algum tempo depois de Esdras, quando um segundo grande grupo de exilados judeus, proveniente da Babilônia e da Pérsia, regressaram à Palestina no ano 457. O livro é pós-exílico e não pré-exílico. E uma das coisas também que analisamos aqui é a invasão ou as invasões de Israel e a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Foi registrada lá atrás, quando a gente viu 1º e 2º Reis, que aconteceu no ano 606 até o ano 586. A primeira invasão, 606, a segunda no ano 597, levando Daniel, Ezequiel, alguns jovens como a segunda leva, na primeira leva levou Daniel no ano 606. A segunda invasão, que foi no ano 597, que foi Ezequiel, que foi nessa levada. E a última, que foi o cerco, foi no ano 586. Além dos 70 anos subsequentes do cativeiro babilônico, aniquilaram muitas das esperanças e ideias dos judeus como o povo do concerto. Então a gente também ressalta nesse vídeo aqui, segundo livro de Crônicas. Em 1ª e 2ª Crônica foi dirigido ao remanescente judaico que retornara, sentindo a urgência e a necessidade de reaver sua herança espiritual, ao invés de salientar o lado sombrio do passado de Israel. O livro enfatiza o avivamento, a reforma, a recuperação da fé para os exilados desalentados, que buscavam na terra prometida um futuro e uma esperança redentora, que a gente vai analisar aqui dentro do contexto, de Crônicas, em uma perspectiva muito profunda, Então, esses dois livros são chamados em hebraico, de crônica, as coisas do dia, o assunto do dia. No cânon judaico, esse termo é usado para identificar o livro das crônicas, usado também para crônicas específicas como a do rei Davi. Seu título na Septuaginta, em grego, significa coisas registradas, coisas omitidas. Uma referência ao que hoje foi omitido em relato aos registros de Samuel e Reis. O atual nome dos livros das crônicas veio por meio de Jerônimo. Olha lá. O atual nome dos livros das crônicas veio por meio de Jerônimo. Porém, a Vulgata Latina hoje usa o nome verba diero, que significa a palavra do dia. O livro das crônicas não faz parte dos profetas anteriores no cânon judaico. Eles pertencem ao grupo dos livros históricos, que é a terceira parte dos agiógrafos. Agiógrafos é livros sagrados, Esses dois livros são considerados como um único livro. E é o único no cânon do Antigo Testamento. O Senhor Jesus usou a expressão desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vós mataste entre o santuário e o altar. Está registrado no capítulo 23, versículo 35 Mateus 23 e 35. A morte de Zacarias é mencionada em 2ª Crônica, capítulo 24, versículo 20 e 22. Isso mostra que Jesus estava se referindo ao primeiro e ao último livro das crônicas sagradas, Ele estava referindo isso mostra que Jesus estava se referindo ao primeiro e ao último livro das escrituras sagradas da sua época. Zacarias foi o último profeta assassinado segundo o registro histórico do Antigo Testamento. Alguns expositores bíblicos acreditam que o Senhor Jesus referiu-se a outro Zacarias, que nos é desconhecido. Isso em virtude do nome do seu pai ser Baraquias, E o Zacarias mencionado em 2ª Crônica era filho de Joiada.
Essa interpretação nos parece insustentável, pois os nomes Baraquias e Joiada em hebraico significa a mesma coisa: louvor ou bênção de Javé. Segundo Beza, um dos reformadores na Suíça, contemporâneo de Calvino, o pai de Zacarias tinha dois nomes. Outros acreditam que Joiada teria sido avô de Zacarias, né? É só analisar o contexto, ver o significado também dos nomes, analisar o que as escrituras sagradas. A Bíblia não tem contradição. Apesar de não aparecer nos textos de crônica, teria sido seu pai. Todas essas explicações são possibilidade admissível na cultura judaica. Uma questão também, alguns evangélicos apócrifos, né, usam o nome Joiada no lugar de Baraquias, contudo as evidências mostram que Mateus usa o nome Baraquias. Esse é o nome que aparece em todas as cópias dos manuscritos gregos e nas suas traduções antigas. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, né? A morte de Zacarias é mencionada em 2 Crônicas, capítulo 24. Isso mostra que Jesus estava se referindo ao primeiro e último livro das Escrituras Sagradas de sua época, né? Quem foi o autor de Crônicas, né? do livro de Crônicas? A tradição judaica atribuiu a sua autoria a Esdras por volta do ano 440 a.C. Tá? Isso talvez justifique a sua posição como o último livro no cano judaico. A similaridade de Crônica, Esdras e Neemias está muito clara. Pode ser que isso explique o fato de o Talmud atribuir a paternidade literária desses 4 livros a Esdras. Esdras não deixou a Babilônia para ir a Israel até escrito sua própria genealogia. Quem o terminou então o livro das Crônicas? Neemias, o filho de tal. A genealogia de Davi termina com a 5ª geração de Zorobabel, por volta do ano 400. Isso mostra que alguns concluem a obra de Esdras, o profeta ou sacerdote, igualmente inspirada pelo Espírito Santo, visto que Esdras morreu por volta do ano 435. Uma das questões muito importantes, a autoria, né? Quem é o autor das crônicas? Menciona várias fontes históricas, né, dos relatos que apresentam o livro dos reis de Israel. Outra questão aqui. O livro da história dos reis de Israel, Crônica, capítulo 20, 2 Crônicas 33, 18, menciona também o livro da história dos reis de Judá e de Israel. O livro da história dos reis de Israel e de Judá. Os 2 livros de Samuel serviram como fonte para os livros das crônicas. Crônicas de Samuel, crônica do profeta Natã, crônicas de Gade. Isso você pode estar vendo em 1 Crônicas, capítulo 29 e 29. Aparece ainda o livro da história de Natã, também está no registro. A profecia de Aías, nas visões de Ido, está registrada em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. São fonte histórica de compilações, fonte literária para ser como conteúdo para a escrita dessa obra literária divina, que é o livro das Crônicas de Israel. O nosso primeiro e segundo Crônicas. Uma das coisas também que nós analisamos aqui, né? A história de Micaías, a visão de Jeú, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 34, a visão de Isaías, filho de Amós, 2 Crônicas 32 e 32. O conteúdo que a gente analisa. Qual é o conteúdo aqui no livro de Crônica? Os livros das Crônicas abrangem desde Adão. Olha lá, ele abrange desde Adão. Isso está registrado no capítulo 1 e 1. Até o período pós-exílio. Está registrado em 2 Crônicas 36 e 22. Começa de Adão, vai até o período pós-exílio. Com ênfase ao período do reino de Judá. O primeiro livro das Crônicas inicia-se com a genealogia a partir de Adão e vai até o capítulo 9. Em seguida registra a morte de Saul e começa a narrar a história do rei Davi. O segundo livro começa com o reinado de Salomão e a partir do capítulo 11 há registro da história dos reis de Judá e também dos reis de Israel, quando o assunto engloba os 2 reis. Termina com o decreto de Ciro, rei da Pérsia, tá? Baixado por ele em 539, pondo fim ao cativeiro de Judá. Isso é registrado lá no próprio livro de 2 Crônicas, capítulo 36 e 23. O objetivo do livro das Crônicas é a adoração no Templo de Jerusalém e a dinastia davídica, da qual nasce o Salvador. O interesse pelos assuntos sacerdotais está muito presente nos 2 livros. Esses livros são citados no Novo Testamento. Em Mateus,
em Lucas, em Corinto, em Timóteo, né? E a passagem de Zacarias, filho de Baraquias, é citada em Mateus 23 e 35. Aqui se fecha o livro de Crônica, que a gente pode até colocar também um esboço, que é muito importante, que começa de Davi, vai até o cativeiro babilônico, até o final do cativeiro babilônico. O esboço. A genealogia desde Adão até Saul. Isso está registrado no capítulo 1 até o capítulo 9 de 1 Crônicas. O reinado de Davi, do capítulo 10 até o capítulo 29. A morte de Saul está registrada no capítulo 10. O reinado de Davi, do capítulo 11 até o capítulo 27. A coroação de Salomão, do capítulo 28 até o capítulo 29. O reinado de Salomão, segundo as Crônicas, do capítulo 1 até o 9. Salomão é confirmado como rei. A construção do templo, no capítulo 2, o capítulo 5. A inauguração e a dedicação do templo. A grandeza e glória do reinado de Salomão, do capítulo 8 até o capítulo 9. Aqui se trata o conteúdo, que praticamente é todo um apanhado lá, um apanhado dos 2 livros de Samuel, é um apanhado dos 2 livros de Reis, e também um apanhado de outras fontes, de livros perdidos como a história, a biografia de Salomão, sobre as crônicas, o qual foi ressaltado, todos esses livros que eu ressaltei aqui. Então, através de todos esses apanhados desses livros, dessas fontes históricas, desses fatos históricos, foi compilado e organizado o livro de Crônica, tanto o primeiro como o segundo. Um exemplo muito importante que nós temos aqui é a Bíblia Sagrada, essa narrativa, a revelação de Deus escrita a nós, que ela é progressiva, começa no livro de Gênesis e vai terminar lá no livro de Apocalipse. Eu quero terminar aqui. Shalom, até o próximo livro, que eu vou falar sobre Esdras e Neemias, e o último livro, o livro de Esther. Até mais. Obrigado.